Livro dos Espíritos, capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Possessos. Questão 473. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se em um corpo animado e agir em lugar e vez daquele que se encontra nele encarnado? O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Sim, aí estão os verdadeiros possessos. Mas saiba bem que esta dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos que tinham mais necessidade de médico que de exorcismo. Questão 475. Pode-se, por si mesmo, afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Pode-se sacudir um jugo, quando se tem disso a firme vontade. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos inferiores para os afastar, e sobre os bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisto. Há pessoas que se alegram em uma dependência que agrada seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar coisa a sério, ri e se obstinam. Questão 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsidiadas? Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não levar em conta as suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando vê que não tem nada a fazer, eles se vão. Questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem,
Não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça de seu lado aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Questão 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjugue o indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e o guardai. É de uma aplicação geral.